direto de Brasília, para dar as últimas informações sobre o caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Michael. Boa noite. Oi, Mônica. Oi, Janaína. Boa noite a todos ligados ao Léo Dias TV. Esta terça-feira tem sido uma terça-feira de muito movimento aqui em Brasília, já depois dessa primeira noite em que o ex-presidente Jair Bolsonaro já cumpre a medida ali determinada pelo ministro Alexandre de Moraes de prisão domiciliar. Ontem à noite, a gente teve inclusive uma vigília ali na frente do condomínio. Muitos apoiadores se reuniram à frente ali do condomínio. Uma das entradas chegou a ser bloqueada. Hoje pela manhã o movimento já foi menor. Alguns apoiadores, outros de oposição continuaram passando por ali. Mas o reflexo maior dessa terça-feira foi justamente aqui no Congresso. Apoiadores ali do ex-presidente, que a gente chama de oposição, se reuniram. Eles fizeram ali uma coletiva por volta de 11 horas da manhã e anunciaram que a partir de então iam travar os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados até que eles conseguissem pautar tanto a anistia para o dia 8 de janeiro, quanto também o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, os deputados que queriam, por exemplo, abrir a sessão para discutirem os temas previstos para essa volta agora, depois do recesso parlamentar, não conseguiram. Deputados ali da oposição entraram no plenário, ocuparam ali a mesa diretora, tanto que lideranças ali dos partidos de base do governo chamaram, inclusive, de sequestro da mesa diretora. Então, nesse momento, tanto o presidente aqui da Câmara dos Deputados, de onde a gente fala ao vivo, quanto do Senado, estão ali discutindo maneiras de conseguir trazer essa pauta. Aqui atrás a gente vê, inclusive, um movimento maior, bem nesse ponto em que eu estou aqui, é uma coletiva nesse momento, com lideranças ali justamente da base do governo, discutindo os próximos passos. Por enquanto, esse assunto ainda tem dado o que falar. Hoje à tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu receber uma visita. A gente está apurando direitinho quem foi essa visita, mas ele permanece proibido de usar o celular e também de receber visitas em casa que não sejam autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Viu, Mônica, Janaína? Obrigada, Michael. Aguenta aí um pouquinho com a gente, que eu quero aproveitar até essa sua entrada para perguntar para o doutor Tiago a respeito, até a gente até comentou ontem sobre prisão domiciliar. Doutor, isso faz parte mesmo, você não poder ter celular? O que não pode numa prisão domiciliar? Vamos lá. Então, a gente tem que primeiro entender como é que se chegou a esse ponto, né? Como é que o Supremo decretou isso. O que ocorre? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro estavam sendo investigados no Supremo, né? Pelos delitos de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, no curso dessa investigação, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado algumas restrições, né, para que o ex-presidente cumprisse. Quais eram essas restrições? Vou ler aqui, são 4 que está na decisão, estou com a decisão aqui em mãos. Proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar período noturno. Proibição de acesso a locais de embaixadas, proibição de contato com embaixadores e proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, o que o ministro entendeu? Ora, na última semana, agora no último domingo, ele participou através de mídia eletrônica, de rede social, da manifestação ocorrida no Rio de Janeiro. Então, houve um pedido da Procuradoria-Geral da República dizendo, olha, isso aí configura um descumprimento à decisão prévia do anterior do ministro de que o item número 4, proibição, foi descumprida o item número 4, proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. E aí, o ministro exarou essa nova decisão, né, que proíbe visitas ao ex-presidente, salvo advogados e pessoas previamente autorizadas, determinação de manutenção dentro do seu domicílio, que está informado no processo, né? E proibição, essa que é a novidade, proibição de utilização de celulares, fazer fotos, gravar imagens, por meios próprios ou por terceiros. O que acontece? A prisão domiciliar, apesar da pessoa ter a obrigação de ficar na casa dela, ela é uma prisão, tá? Ela é uma prisão. Em tudo ela se equipara a uma prisão. Se na prisão você não pode usar um telefone celular, por óbvio, dentro da sua residência você também não pode usar
um telefone celular. Essa é uma medida mais gravosa que a medida anterior e ela é a última medida antes do decreto de uma prisão preventiva, né? Então, o investigado ele tem que cumpri-lo, sob pena o decreto de prisão preventiva. Mas, de novo, a prisão domiciliar, ela em tudo se equipara a uma prisão preventiva. Ela é como se fosse uma prisão preventiva, só que em vez da pessoa ficar restrita a um ambiente carcerário, ela está restrita à sua residência, por questões humanitárias, por uma questão de saúde, por se tratar de um ex-presidente da República, pela questão da idade, que o ex-presidente é uma pessoa idosa, mas ela em tudo se equipara a uma prisão preventiva. E o telefone fixo? Você tem um telefone fixo, faz o quê? Tira o telefone? Não, ele não pode utilizar. Então, o que acontece? Vamos lá, casos práticos do dia a dia. Olha, a pessoa está com prisão domiciliar decretada e ela está precisando chamar... Está em uma emergência médica. Nesses casos, não há descumprimento. Para essas situações, a pessoa sentiu que vai desmaiar, vomitou, precisa de socorro. Óbvio que ela vai ligar, não tem crime nenhum e não tem descumprimento da medida, tá? Agora, por exemplo, essa decisão restringe o acesso de pessoas. Ele não pode receber qualquer pessoa. Porque, lógico, para o mundo do direito é como se a pessoa estivesse presa. Ela está presa, só que ela está presa dentro da casa dela. Entendeu? Se ela estivesse presa numa cela de uma delegacia ou numa unidade penitenciária, cumprindo pena já condenado, ele não pode receber visitas a qualquer hora, só de pessoas previamente autorizadas. Por isso que a decisão fala. As pessoas que vão visitá-lo, parentes, médicos, amigos, têm que ser previamente informados. E o Supremo tem que falar, ok, pode visitar nos dias tais. Beleza, porque é uma prisão, entendeu? Ele está preso, só que dentro de casa. É assim como na cadeia, né? Muita gente, desculpa, diretora, rapidinho, é que muita gente está falando que a Mônica está perguntando isso, mas ela está perguntando porque ontem as pessoas não entenderam isso. Ficou no ar, assim, as pessoas falaram, mas ele não pode usar celular, ele não pode usar o telefone fixo, as pessoas não entenderam que, como o delegado acabou de explicar, é uma prisão mesmo, é como se ele estivesse na cadeia. A diferença é ele que está dentro de casa. Na cadeia a gente pode usar, preso pode usar celular? Não deveria, não pode. Preso pode atender telefone fixo? Claro que não. As visitas podem entrar a hora que quiser? Não podem. Entendeu? Não é isso, delegado? Só para reforçar, porque tem gente realmente que não entende isso. Exato. O que acontece? O ex-presidente, ele está preso. Ele está preso. A prisão domiciliar é uma prisão. É uma forma de prisão cautelar. Ele está preso. Não há diferença nenhuma de uma prisão preventiva que pessoas que respondam ao processo estejam cumprindo ou em celas de delegacias ou em unidades penitenciárias. A diferença, como eu falei, é que ele está dentro da casa dele. Então, por isso que não pode. Tudo que o preso de uma penitenciária ou de uma delegacia não pode fazer, o ex-presidente também não pode fazer. Então, ele não pode ter contato com qualquer pessoa, ele não pode atender telefone, ele não pode usar telefone, ele não pode usar redes sociais, ele não pode gravar vídeos e fazer publicações. Ele não pode, enquanto essa medida perdurar. Eu vou seguir aqui na ordem do nosso telão. Vamos começar pela Alexia. Sua pergunta, Alexia. Então, muita gente está perguntando se o Bolsonaro pode ficar preso até o julgamento. O que cabe nesse momento? O que dá para ser feito para recorrer nesse primeiro momento? Ele pode ficar preso até o julgamento? Pode, ele pode permanecer preso, a legislação prevê, porque essa prisão ela não tem prazo. Ele pode ficar preso até a decisão final do Supremo, né? Agora, o que os advogados vão fazer? Provavelmente já fizeram, vão fazer nas próximas horas, nos próximos dias. Eles vão interpor um agravo interno para que o colegiado, a primeira turma, se manifeste para saber se essa prisão, se essas condições da prisão, se a prisão domiciliar vai ser mantida ou se a turma vai revogar essa decisão. Porque, por enquanto, é uma decisão isolada, monocrática do ministro nesse processo. Tem uma outra pergunta que também perdurou nas redes sociais, que é a seguinte: o Alexandre de Moraes precisaria essa decisão dele precisaria ter sido sancionada também por outros ministros ou bastaria a decisão do Alexandre de Moraes?
Basta a eleição do Alexandre de Moraes, porque nesses casos de processo penal, a investigação corre no âmbito do Supremo, a partir do momento em que é designado um ministro relator para acompanhar aquela investigação, ele tem todos os poderes instrutórios de um juízo de piso. Então, tudo que o juiz de piso de primeira instância pode fazer, o ministro relator também pode fazer. Logicamente que, após ele tomar essa decisão, cabe recurso por parte da defesa para questionar a validade e a manutenção dessa decisão dentro da própria turma. Isso vai caber sempre. Mas ele pode tomar a qualquer momento, monocraticamente, essas decisões como tomou. E o ministro relator é o Alexandre de Moraes, né? Porque todo mundo fala, cai sempre com ele. É porque ele é o ministro relator, é isso? Perfeito, ele é o ministro relator. Se fosse o ministro Fux, o relator, ou qualquer outro ministro da corte, também teria o poder jurídico, a prerrogativa de decretar essas medidas. O que os advogados vão fazer nas próximas horas? Eles vão interpor, provavelmente, um agravo interno e vão levar a discussão dessa questão novamente para o colegiado, para ver se o colegiado revoga essa prisão cautelar, essa prisão domiciliar e mantém aquelas restrições cautelares anteriores. E que aí o ex-presidente poderia voltar a usar telefone celular, poderia voltar a sair às ruas em certos horários, né? Que no momento ele não pode mais. No momento ele tem que cumprir exatamente o que está na decisão enquanto essa decisão se mantiver. Porque se, por acaso, juridicamente, se algum item desses for descumprido e o relator entender que houve descumprimento, o relator pode decretar a prisão preventiva a qualquer momento sem a aquiescência dos demais ministros. E aí o que acontece? Se um decreto de prisão preventiva for exarado, o ex-presidente vai ter que ser levado a uma unidade penitenciária. O processo penal funciona dessa forma. Eu já vou como em qualquer instância, em qualquer réu. Eu já vou chamar o Michael, que eu acho que ele queria complementar. Deixa eu só passar para a Monique, que eu acho que ela tem a nossa última pergunta. Diga, amor. Doutor, o senhor, como delegado, acha justa essa prisão? Ou realmente acha, como muita gente tem apontado, que seria uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes com o presidente Bolsonaro? Olha, na função que eu exerço, eu não posso comentar a justiça ou injustiça de qualquer decisão judicial, porque nós, por sermos policiais civis, né, nós temos um regramento próprio, um estatuto funcional, então a gente não pode comentar se a decisão judicial é justa ou injusta. O que eu posso falar é das possibilidades jurídicas que o ordenamento prevê. Essa decisão, ela tem previsão no ordenamento jurídico, processual penal brasileiro. E caso ela não seja cumprida, a prisão preventiva pode ser decretada. É uma outra possibilidade jurídica. Como também há uma outra possibilidade jurídica dessa decisão de prisão domiciliar ser revogada e as medidas restritivas anteriores voltarem a fazer efeito. Mas eu não posso, assim, emitir uma opinião, um juízo de valor ou desvalor a respeito do tema. Doutor, posso fazer? Rapidinho? Doutor, eu vou pegar de duas telespectadoras aqui, a Carla Patti e a Carla Quintanilha. Não são perguntas minhas, né? São delas. Mas ele não passou pelo julgamento. Como é que ele pode estar preso? Ele nem condenado está. Então, assim, eu vou pedir para o senhor falar mais uma vez. Eu sei que o senhor já falou brevemente, mas explicar para as pessoas que tem todo um processo, né? Claro. O que acontece? Lendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada pelo ministro Alexandre de Moraes, qual é o entendimento aqui? Por que houve a determinação de prisão domiciliar? Porque o Supremo entendeu que a participação nos atos, na manifestação de domingo, configurava um descumprimento a uma decisão anterior de não utilização de redes sociais diretamente por intermédio de terceiros. O Supremo falou, olha, se você participou da manifestação através de rede social, através de transmissão ao vivo, isso é um descumprimento desse item da decisão anterior. E se o item é descumprido, cabe o decreto de prisão domiciliar. Isso que está no Código de Processo Penal e isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes.
Então, é possível. Isso, juridicamente, é possível. Como em qualquer processo. É por isso que chama prisão preventiva, né? Tem que ter uns requisitos ali. Se você não cumpre, é isso? Na verdade é o seguinte, essa não é ainda a prisão preventiva, essa é uma prisão domiciliar. Como é que eu vou te falar para o nosso público, né? Para o nosso público que não é muito um afeto ao direito, ao juridiquês. A prisão domiciliar, ela é o último estágio antes da prisão preventiva. Entendi. É isso. O ex-presidente ele está em prisão domiciliar. Se houver o descumprimento de alguma dessas cláusulas agora, como contato com pessoas não autorizadas, uso de telefone celular, uso de mídias eletrônicas, pode ser decretada a prisão preventiva. Aí, o que acontece? Ele vai ser retirado do domicílio e vai ter que ir para uma unidade penitenciária no Distrito Federal, enquanto o julgamento tramita. Entendi. A preventiva já é na cadeia. Juridicamente é isso, exatamente. Entendi. Vamos passar a bola agora aqui para o Michael lá para Brasília, que ele também quer complementar. E para a gente encerrar também aqui o nosso papo. Vamos lá, Michael. Sim, Mônica, toda essa situação ali de deixar o ex-presidente em prisão domiciliar tem afetado também a rotina do condomínio. Eu tive acesso a algumas mensagens trocadas ali no grupo e parte desses moradores tem cogitado, inclusive, como expulsar o ex-presidente, já que desde a data em que o ministro Alexandre de Moraes determinou ali que ele passasse a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, a rotina ali no condomínio foi bastante afetada. E ontem, então, com essa vigília que teve ali na frente, com parte da entrada do condomínio sendo bloqueada, esses moradores estão inclusive cogitando agora uma assembleia para solicitar a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro desse condomínio, que ele mora no Jardim Botânico, a cerca de 20 minutos aqui da região central de Brasília. Então tem essa tensão ali agora com os moradores, tem também o que o delegado trouxe para a gente agora, que caso o ex-presidente descumpra qualquer uma das medidas ali, automaticamente o ministro Alexandre de Moraes pode converter essa prisão domiciliar em preventiva e aí ele segue para uma unidade militar, por ser militar, ele vai ficar preso em uma unidade militar. Tá certo. Michael, super obrigada. Lembrando que o Portal Léo Dias vai continuar acompanhando todo esse caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Michael aí, Leão de Brasília, também está de olho em tudo. Qualquer novidade, é só acessar o nosso portal, Léo Dias. Léo Dias, tem no Léo Dias Política e no Léo Dias Geral também. Vocês têm, Léo Dias TV, assista lá, vai lá. Porque vai encerrar o programa, eu digo, depois vocês acompanham tudo no portal. No portal. Léo Dias. Michael, super obrigada, viu? Obrigada, Michael.